Agora eu vou compartilhar com vocês o PDF. Então, estamos lá, essa aula 9, né? Parte de introdução de filas. A gente vai lá para o MM1. Cadê? Ó, modelo MM1, disciplina de fila genérica, sistema sem comprimento, população, né, sem comprimento também. Mais infinito, mais infinito. Aí ele diz aqui, né, aí apresenta as formulinhas, deduz as formulinhas e fala, olha, o termo blá, 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 com razão, né, igual a ρ, e o ρ, né, ser menor que 1. Aí mais para frente que ele mostra, por quê? Né? Aí está aqui, ele vai dizer que as fórmulas se aplicam, né, para o ρ menor que 1. Aí aqui ele fala, ó, é importante lembrar de uma premissa fundamental para o desenvolvimento dessas medidas, né? Porque o ρ é menor que 1. Né? Aí ele fala, a série, na expressão 21, diverge, né, para quando o lambda é maior ou igual a μ, né, não sendo válidas sob a hipótese de regime estacionário. Aí fala, tal resultado é intuitivo porque é razoável esperar que a fila cresça indefinidamente para lambda maior que μ. Né? Então, a taxa de chegada é muito maior que a taxa de atendimento. Então, eu não consigo dar conta. A fila começa a crescer e não para de crescer mais. Aí ele mostra essa representaçãozinha do LQ, né? Ele converge no máximo, né? No limite até 1. Né? Tendendo, né, para mais infinito quando ele bate no 1. Né? Por isso que toda vez que ele não disser que há comprimento, né, se não aparecer um nzão aqui, o meu ρ obrigatoriamente tem que ser inferior a 1. Aí, com isso, você não precisaria testar aquele monte de C, né? C igual a 1, C igual a 2. Você ia ver, ó, olha, para o meu ρ, que é lambda mi, que é lambda sobre mi c, qual ρ é inferior a 1? Aí eu já começaria no C igual a 4. Aí vamos voltar e vamos para outra aula, que aí também vai falar. Aí aqui ele vai te dar uma... Aqui é qual? Ó, aqui também, tá vendo? MMCGD, né, sem comprimento para o sistema. Fala aqui, ó. Para calcular em regime estacionário, assume-se que a razão da taxa média de chegada pela taxa de atendimento é menor que 1. Né? Ó, o ρ lambda μc menor que 1. Senão, as fórmulas não convergem. Você vai tentar colocar as informações, aí vai aparecer LQ negativo, probabilidade negativa, porque não converge. Né? Agora, diferente das outras, quando eu tenho comprimento de fila, aí quando eu tenho comprimento do sistema, perdão, aí o comprimento do sistema garante a convergência, porque bate ali, não chega mais ninguém, eu tenho as perdas associadas àquilo, mas chegou naquele limite, ele não cresce mais indefinidamente. Então, o meu ρ pode ser maior. Tá? Aqui, na verdade, faz mais sentido colocar para quando o ρ for 1, ele converte para isso daqui, para quando não for, ao invés de ser menor que 1. Tá? Porque aqui não necessariamente ele vai ser 1 obrigatoriamente, ele pode ser maior. Tá? Acontece o seu ρ ser maior. Não tem problema para convergência, ele continua valendo isso daqui. Tá? Mas para os outros, não. Para quando não há comprimento
fixo do sistema e ela cresce indefinidamente, as equações não convergem. Aí a garantia está nisso, porque eu tenho uma perda associada ao comprimento máximo do sistema, eu corrijo a taxa de chegada pelo comprimento máximo. Aí não tem problema. O, o, o meu ρ pode ser maior que 1. Tá vendo? Por isso que aqui, tá vendo? Que é para o ρ diferente de 1. O que mais? Aqui também ele daria 0. Por isso que não pode ter divisão por 0. Aqui, tá vendo? Aí aqui ele fala mais ou menos o que eu falei, tá vendo? Note que ao derivar as equações não foi necessário assumir que ρ é menor que 1, pois a existência da capacidade máxima impede a entrada de novos usuários, evitando que a fila cresça indefinidamente. Tá? Aí aqui ele considera ρ menor ou igual a 1, né, porque nos exemplos ali o ρ dele não passa de 1, mas eu já encontrei uma série de exercícios em que o ρ fica maior, sim, tá? Mas ainda assim as fórmulas convergem. Então você pode assumir sem perda de generalidade que ele serve, né, para qualquer valor de ρ, e quando o ρ for 1, ele converge para isso daqui. Né? Meu Lzão é metade do comprimento do sistema. Né? Cadê? Observe ainda que quando o comprimento do sistema tende a mais infinito, a expressão converge para o parâmetro que a gente calculou para o MM1. Né? L igual a ρ sobre o menos ρ, com N tendendo a mais infinito. Mas aí são as consequências das fórmulas, mas o alerta estava aqui. Né? Então, se acontecer isso, né, tem que tomar cuidado. Se o sistema não tiver comprimento, a fila pode crescer indefinidamente. Então, você não pode ter ρ maior que 1. Né? Agora, quando tiver comprimento do sistema, aí não é obrigatório. Né? Você tem uma configuração das fórmulas para quando o ρ bate em 1 e quando não bate 1, ainda assim, né, para maior ou menor, elas convergem. Aí tem os exemplos aqui. Mas é isso. As fórmulas que apareceram lá são as fórmulas que ele coloca aqui. Tá? Nada demais. Mas esse passo a passo tem que fazer. Tá vendo? Ó, ele calcula ρ, né? De posse do C, mas aqui o C foi dado, né? No nosso lá não havia sido dado, então a gente precisava testar valores, desde que o ρ fosse menor que 1, a gente ia testando e ia fazendo aquele processo. Né? Primeiro calcula P0, né, com as fórmulas. Ah, não, mas aqui tem comprimento. Né? Mas se tivesse comprimento também, né? É o processo. P0, depois LQ, aí depois WQ. Né? Era o mesmo processo. Aí aqui tem a parte da distribuição do tempo de espera. Eu até ia colocar isso lá no simulador que a gente fez, mas ainda não deu tempo de eu fazer, não. Mas a única diferença aqui, né, é que ele faz um alerta que nem sempre a gente vai ter esse tempo fixo, né, que a gente calculou. Então, dependendo do sistema de fila, né, que aqui ele considera first in, first out, né, a gente consegue computar a distribuição desse tempo. Então, posso ter tempos maiores do que aquele que eu calculei. Então, também dá para a gente a gente consegue calcular mais ou menos qual a probabilidade
alguém passar mais que um dado tempo que a gente computou. Aí serve para ver se está dentro de algum parâmetro, né, que o enunciado tenha pedido, né, ou que alguma condição no teu problema real tenha pedido, mas eu confesso que das questões que apareceram nunca apareceu isso não, e se tivesse teria a fórmula também. Né? São essas que aparecem aqui, mas aí é um pouco mais é um, é um pouquinho mais complicado, mas nem tanto, tá vendo? Ele coloca aqui, né? Tem um exemplo, aí ele pede, ó, qual a probabilidade de um cliente recém-chegado esperar até ao menos 30 minutos até a conclusão, né? ao menos 30 minutos. Aí ele calcula a probabilidade disso acontecer nesse sistema, nesse comportamento de fila, né? Às vezes pode ser interessante calcular isso. Aí ele calculou aqui quase 37%, né? Aí ele fala, note que a probabilidade de que a espera seja superior ao tempo médio independe de μ, de lambda e de μ, ou seja, qualquer que sejam as taxas de chegada ou de atendimento, sempre terá aproximadamente 37% dos clientes esperando, permanecendo no sistema por um tempo superior ao tempo ao tempo médio no sistema. Né? Aí ele fala, pô, será que isso faz sentido? Aí fala, como 30 minutos já é um tempo consideravelmente alto para a média de tempo no sistema, a solução para melhorar seria reduzir o tempo de atendimento até que o W tenha um valor aceitável ou selecionar a taxa aqui, né? Então, que a probabilidade de exceder um dado tempo de permanência T seja menor ou igual à porcentagem alfa considerada razoável. Então, se a situação, né, problema, ou o enunciado pedir, ele pode te questionar isso. Olha, tem esse tempo aqui médio, né, que a gente calcula sempre. Mas a gente sabe que isso é uma média. Né? Agora, qual é a probabilidade de alguém passar desse tempo? Né? Aí tem essa formulinha. Aí ele vai te dar. A depender do valor dessa probabilidade, aí tem que ver, pô, será que é um tempo razoável para se esperar? Então tem que dar algum ajuste, né, nessas taxas de, de atendimento, né, para ver se a gente melhora isso. Mas aí é um pouquinho a mais do que eu já tenho visto em provas do professor Ormeu. Mas se tivesse também teria essa formulinha aqui, né? Que só bastaria entender isso. Falar, ó, isso que a gente está calculando é isso que eu narrei. Ó, tem essa distribuição, né, do tempo. Então, tem que lembrar que o Wzão é uma métrica, né? É uma média. Não necessariamente vai estar todo mundo naquele tempo. Então, tem uma distribuição para esse tempo. Em cada disciplina de fila. Aqui a gente só apresenta, né, primeiro a entrar, primeiro a sair, que é o que fica mais fácil a coisa. Então, sabendo disso, eu vou ter pessoas que vão, né, ser atendidas mais rápido que o tempo total, né, e ainda em mais tempo que o tempo total médio calculado. Então, essa probabilidade de acontecer isso é grande ou é pequena? Né? Interfere no sistema que a gente está construindo? Né? Faz sentido
uma probabilidade de 37% passado do tempo que a gente calculou, aí são análises um pouco mais sofisticadas para ver se atende ao processo que você está construindo. Tá? Agora, pode cair em prova ou não, assim, se está nas notas de aula, pode. Mas só lembrando que para filas tem as formas. Então, basta conhecer, né? Basta saber o que a gente está fazendo aqui. Igual, né, quando a história começou, de saber que no MM1 ou no MMC, se não tem comprimento do sistema, o sistema, a depender da configuração, ele pode crescer indefinidamente. Então, meu ρ não pode passar de 1, né? Senão acontece esse problema. Deixa eu voltar. Aí. Então, são detalhes que, assim, às vezes passa despercebido, como o Leonardo falou, mas aí a gente acaba esbarrando com eles na prova, né? Se não passou por algum exercício que solicitasse isso, mas de fato nas notas de aula tem, tá vendo? Não é que não estava lá, acabou passando despercebido, e como a gente não fez exercícios, não deu para comentar, né? Por isso que é bom sempre ter algum exercício para a gente acabar conversando disso em algum momento. Beleza? Assim, a questão de possibilidade, é o que você falou, exercício, né? Porque nada parecido na lista e a gente chega meio que de surpresa. Já, assim, passou despercebido na aula e na hora do exercício também não tinha algo parecido, a gente meio que trava na hora. Mas beleza. Ô, Breno, a próxima tutoria, tu vai abordar algum assunto? Eu tô perguntando de repente, para dar uma revisão. Tu vai tratar os assuntos da P1, alguma outra coisa? Não, então, hoje eu tinha combinado com a Tailine, né, na semana passada, que ela ia fazer o exercício que ela teve dúvida, acho que foi da P1, né? E a gente ia discutir aqui. Aí ela falou que teve algum empecilho aí que ela não ia conseguir, mas que ia me mandar depois. Então, se você, né, ou alguém tiver alguma coisa em específico, aí a gente trata assim na semana que vem. Breno, quero estudar tal coisa aqui, vou fazer exercícios desse tipo. Aí na semana que vem eu trago, a gente conversa. Pode ser. Ou então qualquer exercício, né, que apareça, a gente conversa aqui sim. Então, eu estou aqui, né, para tirar dúvidas. Então, quem trouxer dúvidas, a gente tira. Se quiser combinar alguma coisa, igual eu fiz na semana passada, mas a menina não pôde, a gente pode combinar também. Aí, se outros alunos quiserem fazer o mesmo exercício para a dúvida ficar em comum, pode ser também, tá? Não tem, não tem restrição nenhuma quanto a isso, não. Eu só falei da prova hoje porque a gente não teve acesso à prova antes, tinha ficado uma série de dúvidas, eu aproveitei só para esclarecer as que tinham ficado na semana passada, né? Porque muita gente tinha perguntado mesmo. Aí, como eu já tive acesso, aí a gente já conversa logo. Né? Aí, quem achar que teve problemas, né, em questões
de algum tipo, aí tenta focar nisso. Ah, não. A de Ford Fulkerson eu não entendi, o corte não ficou claro para mim na hora, então eu vou treinar mais exercícios de Ford Fulkerson. Ou não, o de filas, né? Tentei usar as fórmulas na hora lá, me confundi, tem que fazer mais. Era mais para isso, para dar um norte para vocês, né? Por isso que a gente conversou mais tempo hoje da prova do que desse exercício, porque se a Tairine tivesse, a gente ia falar hoje mais sobre o Branch and Bound, sobre a prova em si, né? Mas aí, Marcelo, o que você quiser trazer, puder trazer, a gente conversa. Não tá. Eu vou começar a fazer a revisão de novo, né? Para me preparar para P3. Aí eu vou começar com as matérias da AP1. A gente fala de Branch Bound. Então, aí eu vou tentar refazer os exercícios. No que eu tiver dúvida, eu te aviso, te falo. Treinar pelas provas é bom, tá? É um bom nível, tá? Vale a pena. Inclusive, eu acho que o exercício que a Tairine ia fazer era da prova mesmo, né? Que tinha mais restrições. Se você quiser fazer esse também, a gente aproveita para conversar na semana que vem. Beleza, beleza, tá ótimo. Aí já fica já pré-agendado, né? Pré-programado. Nada. Oi, Carlos, pode falar. É o seguinte, minha preocupação que eu tenho, tá, em relação à P1, é a questão do corte clone, né, que foi a primeira vez que nós tivemos que eles estão cobrando, né, e na P2 foi o caminho do substituir. Eu, na minha opinião, se o pessoal estiver de acordo com a minha sugestão, a gente tentar puxar aí um pouco todo, né, da P1 lá do corte clone, principalmente, a gente trabalhar um pouco mais isso, porque, para mim, né, foi bem diferente de todo que já teve. E na outra semana a gente exercitar um pouco também a questão de fila. Essa é a minha opinião. Né? Estou aberto também para o também. Não, pode ser assim. Mas aí eu vou te pedir para fazer como você fez com aquela questão de caminho mínimo, né? Então, tenta fazer, põe lá na sala de tutoria para a gente, aí a gente discute aqui, né? Ou quem fizer também, quem quiser fazer, aí a gente discute aqui, porque os erros vão aparecer, né? As dúvidas vão aparecer e acaba ajudando mais gente. Sobre cortes de goma, eu tinha deixado para vocês aquela listinha adicional, né? Deixa eu ver se ela aparece aqui. Chamei ela de lista 2B. Aí eu não sei se foi suficiente, porque são 3 questões só também, né? Corte daqui. Aula 5, tá vendo? 5. Corte de goma, material complementar, lista 2B. São os mesmos exercícios da lista 2, só que com o Tableau ótimo, né, para vocês conseguirem fazer, né, via cortes de goma. Né? Aí tem tudo que caiu lá naquela prova, exceto a reotimização pelo Dual Simplex. Aí eu confesso que eu não sei qual a chance disso cair em provas, porque
a gente só tem 2 semestres, né, de cortes do Gomri e ainda não caiu para reotimizar esse Tableau. Tá? E cabe um adendo também aqui, né, já que eu tinha comentado com vocês que agora eu estou tendo acesso ao material de PO1, porque eu também assumi lá, esse finalzinho do semestre, vocês não comentaram, né? Mas vocês não aprendem Tableau Simplex em PO1. Né, gente? Vocês viram essa representação em Tableau em PO1? Eu vou ser sincero, eu não lembro. Já tem tanto tempo que eu fiz PO1 que não estou lembrado. A representação, né, que tem lá, que o professor, o coordenador, até falou comigo, é que o professor conteudista optou por uma forma de representação que é diferente dessa. Tá? Assim, não muda muita coisa. Tá? O processo via primal simplex é o mesmo. Tá? O que muda é a forma como ele representa. Então, ele chama de dicionário. Né? Ele apresenta essas informações num dicionário. A diferença é que a representação via Tableau, as variáveis, né, tudo que é letrinha, né, tem esses coeficientes associados, eles estão no lado esquerdo da igualdade. Né? Então, tem um sinal de igual aqui, antes da solução. Então, a soma disso daqui, né, então, por exemplo, na linha do Z, é 0x1 mais 0x2, mais 1/5 de S1, mais 1/5 de S2, igual a 5. Então, o símbolo, né, o sinal da igualdade está aqui no nosso Tableau. No dicionário de vocês, só quem está na base, né, ou o Z, é quem está do lado esquerdo. Então, a igualdade está aqui, ao invés de estar aqui. Então, todos esses sinais são trocados. Então, aqui seria menos 1/5, menos 1/5, menos 1, menos 7 sobre 20, menos 1 sobre 10, menos 1, mais 3 sobre 20 e menos 1 sobre 10. Então, a representação, parte dela tem sinal trocado, porque a igualdade está num lugar diferente. Tá? Mas a gente não pede para vocês resolverem problema nenhum por primal simplex, mas por dual simplex, sim. Então, tem que se habituar a essa diferença aqui de apresentação. Então, só muda isso. Né? Ao invés do símbolo, né, do sinal da igualdade, tá depois do x2 e do x1 aqui, né, que vocês veem lá, x2 é igual a tanto, x1 igual a tanto. Né? É uma resposta... É uma resposta... tinha um nome ideal, mas me fugiu agora. Eu não sei se é o certo se analítica... Não, em formato de expressão. Né? Então, os dicionários, eles representam essa informação que a gente coloca em tabelas, né, no Tableau, ao invés de tabelas em expressões, em equações, que ele chama de dicionário. Então, por isso que muda um pouquinho. Tá? Aí eu vou ver o que dá para fazer daqui para frente. Aí eu não sei quem vai poder autorizar isso, de ou migrar para uma só, né? Ou ficar tudo no Tableau, ou tudo
no dicionário, não sei se o professor ou outro vai aceitar, ou apresentar as duas. Tá? Talvez seja mais fácil apresentar as duas e daqui para frente os próximos alunos que chegarem aí conhecem os dois, não precisa ter problema quanto a isso. Aí vocês veem o que for melhor, né? Porque nas equações a gente faz a troca de quem entra e quem sai da base, né? Isolando um ou outro, né? E no Tableau a gente faz uma operação de pivoteamento, né? A gente inverte e o ajuste das linhas é feito por Gauss Jordan. Né? Eu confesso que eu aprendi assim, né? O professor, né, de lá também aprendeu assim, mas o professor autor, né, o conteudista fez dessa forma. Aí, das coisas que acontecem no consórcio, né, não tem muito o que a gente fazer, e tem que seguir o que o consórcio diz para seguir, né? Aí eu vou ver, como a gente já está fechando esse semestre, não tem muito mais o que fazer. O que eu posso fazer, né, para vocês agora é dar uma reforçada nessa parte de entendimento do Tableau Simplex. Né? Para que vocês consigam pelo menos fazer em prova as letras A e B. Né? Porque só com isso daqui já dá para resolver as letras A e B, que é obter o corte. Aí, sim, a letra C, né, que é reotimizar pelo dual simplex, aí tem que estar mais por dentro, né, tem que conhecer um pouco melhor como que é o processo de solução, né, mesmo que seja, né, pelo dual simplex, ao invés de queimar o simplex, mas está a par de como fazer essa representação em tabelas, né, e como ganhar tempo nas operações de Gauss-Jordan, né, que aí é aquelas operações de linha, né? Então, com a linha fixada, eu fazer alguma operação na linha e somar com a linha anterior. Então, dá para a gente fazer algumas disso, se for o caso. Ou, se for muito mais complicado, a gente esquece essa parte dual simplex e foca na obtenção do corte. Que aí esse é bem mais simples. Né? A gente pode tentar fazer esses exercícios depois. Pelo menos as letras A e B, aí eu coloco o gabarito para vocês. Bom? Perfeito, Bruno, perfeito. Só assim para concluir também, desculpa aí, pessoal, em relação também ao tempo, né, Breno? Porque essa P3 agora a gente vai ter uma diferença aí, né, que pelo calendário aí ficou acumulado com as outras, né? Então nós vamos ter um período menor, né, para fazer a P3. Serão duas, né, na parte da manhã, duas na parte da tarde. Já tem essa conversa aí com Eu vou falar de novo com ele. o programa lá da execução. Eu vou falar de novo com ele amanhã. Aí eu reforço com ele. Mas eu avisei sim, tá? Aí eu confirmo se ele está ciente. Eu fiz isso. Estou só reforçando, tá, Breno? Não estou cobrando, não, tá? Mas eu estava preocupado com a questão do formulário nas questões de filas. Eu perguntei a ele várias vezes, ele confirmou várias vezes para mim que tinha. Mas é bom para reforçar, para não esquecer de que tem esse fato agora que vocês vão ter meia hora a menos, né, por opção aí, ou por não opção, né, do consórcio de ter que colocar tudo junto. Então, eu já tinha comunicado
a ele, mas eu vou reforçar de novo. Perfeito, cara. Obrigado. Então, pessoal, vamos encerrar por hoje. A sala já vai fechar também. Eu acho que não tem nada específico para a gente tratar. Talvez a gente consiga dividir as provas lá na sexta-feira, se não na semana que vem. E muito provavelmente, né, por conta desse feriado doido aí, esse atraso leve a resposta dos feedbacks para vocês da P2 lá para o dia 8 mesmo, tá? Acabou atrasando bastante. Mas aí vamos ver né, como que fica. Se dá para pegar até sexta-feira, acho que dá para concluir confortável até antes do dia 8. Mas se a gente só conseguir pegar isso, né, se elas só chegarem na outra semana, aí realmente fica puxado. Mas no geral é isso, tá? Então ficou combinado. Se a Tailine aparecer com a questão, a gente conversa um pouco sobre o Branching Out na semana que vem. O Carlos, se quiser fazer as de corte de Gomery lá, né, pelo menos letra A e B, a gente reforça essa parte de corte. Eu tento explicar um pouquinho melhor as operações de Gal Jordan para quem quiser. E do Marcelo, né, se ele quiser seguir na dúvida da Tailine e fazer com a gente na semana que vem, a gente deixa isso, né, adiantado para a semana que vem. Aí a gente fala disso, né, para quem quiser focar nessa parte. Então, acaba sendo solução de PPIs, né? Então, vai ser método Branching Bound, né, para um tipo das questões, e corte de Gomery, fechando essa parte de solução de PPIs. Aí a gente pode ver só isso na semana que vem. Beleza, tá bom, tá ótimo. Ou então, né, que o Carlos também tinha falado, a parte de filas. Aí se o Leonardo e o Carlos também quiserem dar um foco em filas, a gente separa alguma questão, né? Se for possível, coloca até para mim lá, olha, Bruno, vou tentar essas aqui lá da lista, né? Aí a gente tenta ver junto na semana que vem essas questões. Eu deixo alguma coisa preparado, ou rodo meu algoritmo antes para a gente ter as respostas para a gente checar. Aí a gente tenta pelo menos fazer uma junto ou corrigir uma junto. Tá? Para a gente ficar um pouco pela ordem, né? Eu sugiro assim, bater um pouco essas duas primeiras sessões ali, né? Que você colocou do PPIs, tanto do Branching como do Corte Gomery. E na outra semana, a gente tentar focar um pouco mais na P2, né? Porque acho que lista também foi bem difícil. E se alguém tiver mais alguma ideia aí, alguma coisa da P2 também, colocar. Entendeu? A gente dividir em 2 semanas aí. Uhum. Não, mas aí, se sobrar tempo, né? Se a gente conseguir resolver tudo de solução de PPIs, aí a gente vai para outra, não tem? Eu acho que sobra tempo sim, tá? São questões relativamente simples. Aí, se sobrar tempo, a gente vai para outra. Se não, fica para outra semana, né? Para não prejudicar ninguém também. Mas se não der tempo, aí fica para outra semana e a gente vai combinando assim, né? Aí não, aí na semana que vem vamos ver pelo menos 2 pontos, né? Já que a gente está fazendo isso, né? Então, semana que vem fica a solução de PPIs, que aí corte de Gomery e Branching Bound. Aí na outra filas, né? Ou então filas e algoritmo de algum deles, né? Aí a gente faz assim. Seria bom. Então, pessoal, uma boa noite para vocês aí. Tá? Bom feriado
Obrigado também, boa noite para todo Ok, mundo. boa noite aí, pessoal. Obrigado. Tchau.